de hoje, no grupo 9, no capítulo 40, o uso dos verbos, nós vamos estudar as atividades 162 a 164, tempos verbais do modo indicativo. A teoria está nas páginas 224 a 227. Sim, eu posso ler? Sim, pode começar. Uma das grandes preocupações que dizem respeito a um mundo possivelmente sustentável é a descoberta de fontes alternativas de produção de energia. É fato que o ser humano não consegue viver sem energia. Seu modo de vida está inteiramente adaptado considerando-se a possibilidade de ter luz no escuro, água quente no banho, locomoção rápida entre lugares distantes, dentre muitas outras situações, talvez até imperceptíveis em um primeiro momento, que exigem a geração de energias, qualquer que seja sua natureza. Contudo, certas fontes são esgotáveis, ou seja, pode acabar um dia. Exemplo disso é petróleo, mesmo as renováveis, como a hidráulica, em que o movimento das águas gera energia. Há de se ter cuidado em tempos de pouca chuva. Esse tipo de fonte energética é abalado. Por isso, a importância do ser humano sempre estar na busca de outras possibilidades que, além do cumprirem a função de abastecer com energia, causem o menor impacto possível no meio ambiente. Muito bem. Então, o que nós vimos aqui é que a energia, a recepção de energia e a distribuição de energia são muito importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Porém, elas são finitas, esgotáveis, ou mesmo as renováveis, se não houver chuva, por exemplo, nós não conseguimos ter a água para girar as turbinas e gerar energia elétrica. Se não houver sol, não tem como carregar os painéis solares. Então, mesmo as renováveis, precisam ser bem, digamos assim, bem gastas. A notícia que você... Não, essa aqui eu leio. A notícia que você lerá a seguir trata justamente de uma descoberta importante nesse sentido. Cientistas descobrem mineral que suga energia de várias fontes. Pesquisadores da Universidade de Oulu, na Finlândia, descobriram uma pedra rara que transforma calor, luz solar e movimento em energia elétrica, tudo ao mesmo tempo. Com a aparência de um cristal, o KBNNO ainda não consegue gerar energia para uma casa inteira, mas já pode ser usado para carregar eletrônicos como celulares, notebooks, tablets e outros aparelhos. O mineral descoberto faz parte da família perovskita, que é rara e pode produzir energia a partir de fontes, como raios solares, temperatura e movimento. Então, foi descoberto uma pedra, um cristal, que pode gerar energia. Eu já posso ler? Pode. As notícias tratam do que realmente ocorreu e do que ocorre atualmente, na atualidade. Isto é no tempo presente. A descoberta do mineral KBNNO, capaz de gerar energia elétrica, foi um fato considerado atual no momento em que a notícia foi escrita e publicada. Neste instante em que você acaba de ler o texto, tal evento já não é mais tão atual assim.
A linguagem usada em uma notícia acompanha o caráter dela, de certeza e de atualidade. Por isso, é importante destacar inicialmente que os verbos usados por quem escreve um texto sob esse gênero costumam apresentar-se no modo indicativo, que é a categoria por meio da qual os verbos expressam certeza quanto à ação, ao estado ou ao fenômeno que representam. Tá bom, Henrico. Então, olha só. Quando nós lemos uma notícia, nós sabemos que essa notícia é verdadeira, essa notícia é um fato real. Essa notícia, ela é noticiada no tempo presente. E a linguagem nela indica certeza. O modo verbal que indica certeza é o modo indicativo. Ele expressa certeza quanto a uma ação, a um estado ou a um fenômeno da natureza. Se eu disser assim, chove agora, é porque está chovendo, eu estou indicando uma certeza. Se eu disser a menina é bonita, eu estou indicando uma certeza, certo? Então, o modo indicativo é o modo verbal que expressa certeza em uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Observe novamente o título da notícia que você leu. Cientistas descobrem mineral que suga energia de várias fontes. As duas palavras destacadas são verbos conjugados no modo indicativo. Por meio desse título, não é transmitida nenhuma dúvida sobre o fato de os cientistas terem descoberto o mineral em questão, nem sobre o fato desse mineral sugar energia de várias fontes. Então, quando eu uso os verbos descobrem e suga, lá no título, eu estou indicando certeza. Ô, tia, posso ler? Posso ler? Vai o primeiro que pediu. Além de estarem no modo indicativo, esses dois verbos estão conjugados no tempo presente. Já foi mencionado que as notícias tratam do que é atual. Por isso, nada mais apropriado do que usar um verbo conjugado em um tempo que representa isso. Veja então a definição de tempo presente no modo indicativo. Tá, pode parar. Então, olha lá. Pela notícia ser algo atual, ser algo que trata daquele assunto naquele momento, ela está usando o tempo presente. Como é modo indicativo, nós chamamos de presente do indicativo. Vai, Vinícius. Tempo que indica que a ação ou estado ou o fenômeno expresso pelo verbo acontece no mesmo momento em que se fala. Exemplo: neste instante, eu busco soluções para que tenhamos fontes limpas de energia. Muito bem. Então, o presente do indicativo é o tempo que indica aquilo que está acontecendo no mesmo momento em que a gente está falando. Esse é o tempo presente. Mas o modo indicativo, além do presente, contém muitos outros tempos verbais. Na realidade, o modo indicativo é o modo que tem mais tempos verbais. Tem 9 tempos verbais. Então, vamos ver cada um deles. Quem gostaria de ler o pretérito perfeito do indicativo? Eu, tia. Vai, Kelvis. Pretérito perfeito do indicativo, tempo que indica a ação, o estado ou o fenômeno expresso pelo verbo aconteceu em momento anterior ao da fala, sendo, além disso, um sucesso completamente concluído. Exemplo: ontem busquei soluções para que tenhamos fontes limpas de energia. Muito bem. Então, o pretérito perfeito do indicativo indica uma ação
concluída, uma ação terminada no momento anterior ao nosso momento de fala. É uma ação que aconteceu no passado, terminada, então, por isso chama-se pretérito perfeito do indicativo. Agora temos outro pretérito, na realidade temos 3 pretéritos. O pretérito imperfeito do indicativo. Quem pode ler? Assim como o pretérito perfeito é um tempo que indica que a ação, o estado ou fenômeno expresso pelo verbo aconteceu em momento anterior ao da fala. No entanto, a diferença está no fato de que o pretérito imperfeito diz respeito a um processo que não foi completamente concluído. Exemplo, antigamente eu buscava soluções para que tivéssemos fontes limpas de energia. Então, olha a diferença entre os dois. No perfeito, a ação foi terminada, ela aconteceu e foi terminada. No imperfeito, a ação aconteceu no passado, porém, eu não tenho uma indicação de que ela terminou. É como se houvesse ainda algum movimento no passado maior do que aquele que foi feito e terminado. Então, olha a diferença. Ontem eu busquei soluções para que tenhamos fontes limpas de energia. Busquei indica que ontem eu busquei, hoje eu não busco mais. Agora, quando fala antigamente eu buscava soluções, indica que eu não busquei num único período. Esse período se estendeu por mais tempo. Então, essa é a diferença do pretérito perfeito para o pretérito imperfeito. Entenderam a diferença, pessoal? Sim, tia. Então, vamos continuar. Temos o terceiro Tia, eu ainda pretérito. não entendi. Quando eu falo, pergunto, fala na hora, gente. O pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, os dois acontecem no passado. Só que o pretérito perfeito é uma ação que acabou. E o imperfeito é uma ação que teve uma continuidade no passado. Quando eu falo, eu brinquei de bola ontem, eu brinquei e parei, acabou a ação. Agora, quando eu falo, eu brincava de bola quando eu era criança, essa ação não aconteceu uma única vez, ela aconteceu várias vezes no passado. Entendeu a diferença? Sim, tia. Ótimo. Agora, o terceiro tipo de pretérito, o pretérito mais que perfeito. É possível dizer que esse tempo verbal exprime um passado anterior a outro passado. Então, ele é um passado mais atrás do que um outro passado. Olha um exemplo. Animados, explicamos a todos por que buscáramos fontes limpas de energia. Observe que a ação de buscar é anterior à explicação, anterior à ação de explicar. Quando fala aqui, ó, explicamos, já está no passado. Então, nós explicamos. Só que nós explicamos algo que nós fizemos anteriormente a essa explicação. Então, buscáramos. Hoje em dia, na atualidade, é um tempo verbal que quase não é usado. Muita gente, no lugar de usar o mais que perfeito, utiliza o pretérito perfeito novamente. É muito comum falar assim, animados, explicamos a todos porque buscamos fontes de energia, fontes limpas de energia, ou porque buscávamos, que aí é o imperfeito. Mas, gramaticalmente falando, o correto seria usar o mais que perfeito. Então, o mais que perfeito é um, digamos, passado do passado. Ele está mais atrás do que um outro evento no passado. Por isso, ele é mais que perfeito. Mais que passado perfeito.
O futuro do presente é o tempo que indica ação, estado ou fenômeno expresso pelo verbo acontecerá em momento posterior à fala. Então, é algo que vai acontecer depois do que eu estou falando. Um exemplo. Quando eu for adulto, sinal que eu ainda não sou, buscarei soluções para que tenhamos fontes limpas de energia. Então, quer dizer que hoje eu não sou adulto, mas quando eu for lá na frente, eu buscarei soluções. Aí vocês vão falar, tia, é certo eu falar vou buscar? Não é errado, mas vou buscar não é o verbo no futuro. Vou buscar é uma construção em que o verbo ir, vou, está no presente e o verbo buscar está no infinitivo. Então, quando eu falo vou buscar, eu estou expressando um futuro. Porém, o verbo não está no futuro. Para eu colocar o verbo no futuro, eu preciso conjugar o verbo. Eu preciso pegar o verbo e jogar ele para o futuro. Flexionar ele no futuro. Posso fazer uma pergunta? Sim. Buscar seria um futuro mais próximo do que buscarei, certo, tia? Buscar está no presente, seria o agora. Não, irei buscar. Ah, tá. Vou buscar, irei buscar, seria um futuro, sim. Podemos pensar que seja um futuro mais próximo. Ele está exprimindo o futuro, mas o verbo não está no futuro. Entendi. E o futuro do pretérito é o tempo que indica que a ação, o estado ou fenômeno aconteceria no futuro, a depender de uma determinada condição. Por exemplo, eu buscaria soluções para que tivéssemos fontes limpas de energia se eu entendesse mais sobre esse assunto. Veja que a ação de buscar ocorreria se fosse atendida a condição expressa por se eu entendesse mais sobre esse assunto. Então, o futuro do pretérito é um futuro que poderia acontecer com uma determinada condição. Se eu tivesse dinheiro, viajaria para a Europa. Então, eu só viajaria para a Europa com a condição de ter dinheiro. Então, o futuro do pretérito é aquela que expressa uma condição que poderia acontecer no futuro se uma outra coisa permitisse. Se minha mãe deixasse, eu comeria o bolo todo. O comeria é uma ação no futuro que só poderia acontecer se a minha mãe deixasse. Tem um obstáculo, tia? Mais ou menos isso? Espera aí, um por vez. Fala de novo, Marcela. Então significa que é como se tivesse um obstáculo para você não conseguir fazer outra coisa. Isso, você teria que passar esse obstáculo para poder aquela coisa poder acontecer. Entendi, obrigada. Fala, Henrico. Você é o exemplo do comeria no futuro. Como seria comeria no presente, tia? Eu como? Ah, não. É que eu achei que era diferente. Não tem diferença. Continuando. Agora, nós vamos assistir a um vídeo explicando os tempos verbais no modo indicativo. Esse vídeo eu vou colocar lá no grupo de vocês. Olá, eu sou a professora de língua portuguesa, Heloísa Araújo. A nossa aula de hoje será sobre tempos verbais do indicativo. Vamos lembrar, modo indicativo é quando o falante tem a certeza de sua ação. O fato é ou será uma realidade. Vamos lá. Presente do indicativo. Expressa um fato atual. Eu estudo neste colégio. Ou Maria mora nesta casa. Ambos os exemplos expressam um fato atual.
Pretérito imperfeito do indicativo é quando eu expresso uma ação ocorrida num momento anterior ao atual, mas que não foi completamente terminado. Exemplo: João cantava quando foi interrompido, ou ele estudava as lições quando foi interrompido. Pretérito perfeito do indicativo expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual e foi totalmente terminado. Exemplo: Davi estudou as lições ontem, ou Maria cantou hoje pela manhã. Um exemplo composto: eu tenho comido muito esta semana, ou tenho estudado muito para a avaliação. Pretérito mais que perfeito é quando eu expresso um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Exemplo: ele já estudara as lições quando os amigos chegaram, ou ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. Futuro do presente é quando eu enuncio um fato que deve ocorrer num tempo vindouro com relação ao momento atual. Por exemplo, Maria cantará as músicas amanhã, ou ele estudará as lições amanhã. Um exemplo composto: antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Futuro do pretérito enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Exemplo: se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Ou, se eu tivesse ganhado este dinheiro, teria viajado nas férias.